Olá, meus amigos. Jorge Zealotti aqui nesse dia após a derrota pro Inter, né? Nem nos piores pesadelos eu acho que ninguém imaginaria que o Vasco seria vendido para estar numa situação tão vexatória, vergonhosa e inimaginável. Nem os que foram contra a venda imaginavam uma situação dessa, até porque os argumentos deles para a não venda era outras preocupações que não e não o futebol, era outras preocupações. Mas, meus amigos, o momento merece atitude por parte da diretoria. O Vasco tem que mandar embora, pelo menos nesse primeiro momento, a comissão técnica e o seu Abel Braga, que para mim é a maior decepção. Eu esperava que o Abel fizesse um trabalho mais importante dentro do Vasco, um trabalho de bastidores, de contactar jogadores, mas o que a gente está vendo é que não está acontecendo nada no Vasco, né? Só derrota. É a quinta derrota seguida. O Vasco é um time que não soma pontos nem em casa, nem fora, nem contra adversário fraco. Já pegamos um adversário forte, já pegamos um adversário postulante a título. Embora a gente tenha vencido do Atlético Mineiro e empatado com o Palmeiras, o resto, aquele jogo do Bahia foi um desastre, por exemplo. E o jogo do Bahia já foi prenunciado que aconteceria isso contra o ABC na Copa do Brasil, que a gente foi eliminado. Então, eu acho que o Vasco tem que repensar todo o seu departamento do futebol. O Paulo Brax não deve sair, infelizmente, porque para mim ele é o maior culpado, mas ele não deve sair agora, porque a janela está bem próxima. Eu acho que já existem contatos, já existe análise, já existem jogadores fechados, e seria até contraproducente, entre aspas, por favor me entendam, mandar ele embora nesse momento para recomeçar todo o planejamento do meio do ano, né? Mas o fato é que foi dado 100 milhões na mão dele, temos um elenco incompleto, que ele mesmo disse que seria 90%, 80% pronto até o abril, e o que a gente viu foi um elenco que só tinha no máximo 6 jogadores, 5 jogadores com muita boa vontade titulares, banco de reserva totalmente feito por garotos, que 2 foram jogar a Copa Mundial Sub-20, que já era sabido, outro que veio chegar agora no jogo do Inter, que é o Ryan, que é uma grata surpresa. E o Vasco vai levando assim, o futebol dele, na base da sorte, na base dos dados. Vão jogando dado e vão ver o que vai dando. Acho que eles estão esperando uma vitória por base na probabilidade, né? Mas nem na técnica, nem em nada. Um técnico que muda todo o jogo, muda o esquema de jogo. Ontem, pelo menos, a ideia de jogo não estava lá, que era aquela do chuveirinho, pelo menos isso. Mas todo jogo muda o esquema, a ideia continuava. Ontem, pelo menos, como eu disse, a ideia mudou um pouco. E agora, o Vasco está aí na 10ª rodada com 6 pontos. Inimaginável. Eu acho que a campanha do Náutico de 2018, que caiu o Náutico com a pior campanha da história dos pontos corridos, por aí assim vai. É horrorosa a situação do Vasco. O que a gente vê dos dirigentes, dos comandantes do futebol, é muita soberba, que a gente vai resolver, que o time vai corresponder, que é isso, é aquilo, e solução prática, e a gente não vê. O que está acontecendo no futebol do Vasco? E a solução, o torcedor comprando barulho de alguns jornalistas, é a saída do Luiz Melo. Para mim, na escala de hierarquia de culpa, ele é o último, porque a maior culpa é do Paulo Brax, depois do Barbieri junto com o Abel, e depois que vem o Luiz Melo, né? Mas é difícil a gente falar do Luiz Melo, porque todo mundo vai cair em cima. Vocês podem até comentar se discordarem de mim, mas o Luiz Melo, ele não define contratação. Vão até dizer, mas ele faz isso, faz aquilo. Mas o orçamento foi entregue na mão do Paulo Brax, mais de 100 milhões para a contratação. Ele tacou fogo, contratou 11 jogadores, no qual, como eu disse, no máximo se aproveita 6, vamos lá. São eles, Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Piton, Jair. Quem é que a gente pode mais aproveitar nesse elenco? O Puma Rodrigues, talvez, 5. E só. O resto, infelizmente, não deu certo. O Capasso é um jogador que eu sempre desconfiei da qualidade técnica dele, porque
Eu vejo muita análise do Garoni. O Garoni já dizia que os números deles não eram bons. Foi um ano que ele teve bom, que foi o ano passado. E ele joga, inclusive, do lado do Léo Pelé. Para o Vasco ele foi contratado para jogar no lado direito, né? Que não é o forte dele. Mas ainda não mostrou muito no Vasco. Orelhano, muito fraco fisicamente, mentalmente também. Fraco. Pedro Raul, a maior decepção. A Copa do Brasil, a classificação dos pés dele. Ali acabou a carreira do Pedro Raul dentro do Vasco. A história do Vasco, do Pedro Raul no Vasco, acabou ali no jogo do ABC, né? Se é que ele poderia ter alguma história. Então, é isso. O Vasco tá à deriva. Nada mudou. A gente apoiou a venda do Vasco para ver mudanças no clube, para ver uma profissionalização, mas essa profissionalização tá uma frieza, sem tato com o torcedor, né? Sem contato com o torcedor, sem resposta ao torcedor, sem satisfação ao torcedor, e não é isso que a gente apoiou, né? Todos, eu creio que aqui no canal mesmo, todos apoiaram a venda. Eu não sei se eu posso falar por todos, se todos apoiaram a venda, mas a grande maioria da torcida sim apoiou. Estávamos cansados de 20 anos de incompetência, má gestão e má fé. Mas só que a incompetência também gera prejuízos igual a má fé, enfim, que vinha tendo na administração do clube, né? Mas é isso, meus amigos. Hoje à noite a gente vai debater muito sobre isso na live hoje, né? 8h30. Eu, Lincoln, o Gilmácio, o Gajo e o Vimer também. E a gente espera se encontrar lá. Quem não é inscrito aí, se inscreve, por favor, dê essa força. Eu acho que a gente precisa muito debater esse momento do Vasco difícil, né? Chamam a gente muito de passapano, que a gente apoiou e tudo. Ninguém vai fugir da responsabilidade. A gente apoiou sim a venda do Vasco, mas não apoiou para isso aí, né? Tem que ser cobrado, tem que dar satisfação e tem que fazer valer o contrato. O contrato reza que o Vasco tem que estar entre os 5 melhores orçamentos e performance do futebol brasileiro. E o que a gente está vendo é o Vasco nos últimos 5, inacreditavelmente, com dinheiro. Pessoal, muita gente diz que não tem dinheiro. Teve dinheiro, se teve investimento, teve contratação, como a gente nunca viu na história do Vasco. E mesmo assim o clube continua com a draga que era do associativo. Então, a 777, o Paulo Brax, Luiz Melo, Abel, Barbieri, todos esses são responsáveis e tem que haver mudanças. E para mim, para resumir aqui tudo que eu falei agora, passa pelo comando, inicialmente do comando técnico do futebol do Vasco, pelo nome de Barbieri e Abel. Paulo Brax fica por mim até o final do ano, porque eu acho que já está algumas coisas adiantadas, né? E não pode deixar esse planejamento por nada, porque a gente tem ainda alguns jogos. Mas no final do ano é linha na pipa para ele, Luiz Melo, todos têm que sair. O projeto fracassou. O projeto da 777, primeiro ano para o Vasco, fracassou. Infelizmente, não é o que a gente queria, não é o que a gente esperava. Eu também nunca esperei um time campeão, mas também não imaginava um time babão desse, de rebaixado, um time que até luta, mas é mais na força física por conta do vigor da idade do elenco, que é o segundo ou é o terceiro mais jovem do campeonato, mas tá difícil. O Vasco não vai para lugar nenhum se não tiver uma mudança, uma correção de rota, e a tragédia anunciada contra o Goiás já se avizinha, né? Então é isso, meus amigos, até de noite. Saudações vascaínas.